horas 18 minutos, o Diário de Goiás entra em mais uma entrevista nas suas redes sociais. Você que está conectando agora no Facebook, no YouTube, no seu Twitter. Eu sou Domingos Kettelbey e tenho a oportunidade e o privilégio de conversar nesses próximos 20, 30 minutos com o professor, reitor da Universidade Católica do Estado de Goiás por muito tempo. E agora tenta pavimentar e viabilizar o nome dele, do professor Volmir Amado, para o governo de Goiás em 2022. As eleições, que parecem distantes, mas já começa a movimentar bastante coisa aí nesses bastidores políticos, e vamos conversar sobre o cenário goiano da política, o cenário de Brasília, enfim, falar sobre o Brasil, mas também sobre eleições em 2022. Obrigado, professor. Eu agradeço muito a oportunidade de conversar com você e prosear nesses próximos minutos um pouco sobre política, sobre Goiás, sobre problemas, sobre soluções. Obrigado por ter aceitado o convite do Diário de Goiás. Boa tarde, Domingos. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Diário de Goiás. Para mim é uma alegria muito grande esta conversa, esse bate-papo. Então, o agradecimento é recíproco, viu? Obrigado. Professor, vamos começar falando sobre política, mas aí a gente pode circular por outros assuntos também. Bom, o senhor colocou seu nome à disposição para caminhar com o Partido dos Trabalhadores e numa possível candidatura ao governo do Estado. O que o senhor está fazendo para pavimentar para construir essa candidatura numa eleição que parece que vai ser bem intensa, que vai ser bem difícil, bem dura? Domingos, eu fiz uma longa jornada na vida, estou às vésperas dos 60 anos, e destes, os últimos 40, sempre foram de atuação em funções de liderança, seja no campo pastoral, seja no campo educacional, em educação superior. Mas realmente é uma caminhada e uma jornada longa, no campo da pastoral, desde os tempos da pastoral da juventude, comunidades eclesiais de base, atuação com as pastorais sociais, e depois eu estive à frente do Conselho Arquidiocesano, do Conselho Regional Centro-Oeste e do Conselho Nacional do Laicato do Brasil. De modo que foi uma caminhada importante em minha vida, ao mesmo tempo que eu ajudava as comunidades, as pastorais, algumas com grande representatividade, como a Pastoral da Terra, Pastoral da Criança, que prestam um grande serviço também do ponto de vista social a todo o país. E também, claro, uma caminhada nos caminhos de profissão, na formação intelectual, com aquilo tudo que a gente tem que enfrentar, a graduação, mestrado, doutorado, estágio pós-doutoral, isso tudo eu fui passando na vida. E também cargos de gestão. Eu trago uma experiência de gestão desde pró-reitoria de graduação, atuei na mantenedora, como secretário-geral, como vice-presidente, e depois quase 20 anos também como reitor. Enquanto reitor, eu pude coordenar algumas instituições em âmbito nacional, dentre elas o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. E neste período em que lá estive, nós, por exemplo, construímos a sede na Asa Norte, em Brasília, a sede do CRUB. Era uma sede antiga, de 50 anos atrás, e tivemos oportunidade, portanto, desta edificação desta obra. Isso para citar apenas um exemplo e dizer de como pude ir acompanhando ao longo destas décadas toda a trajetória da educação no país. Hoje se fala muito, claro, é um mérito do partido e das gestões dos governos do PT, o ProUni, por exemplo. Eu estive em toda a fase de formatação do ProUni, quando o Fernando Haddad ainda era o secretário executivo do MEC. E aí são tantos os caminhos e esta jornada vivida de liderança, de atuação e presença pública. Chegando nesta fase, concluindo 5 mandatos como reitor da universidade, quando a antiga UCG se tornou PUC,
Então, também isto, missão cumprida. Eu, finalmente, encerrei esta jornada de gestão em universidade e já era afiliado há muitos anos dentro do Partido dos Trabalhadores. Então, me apresentei o nome ao partido, claro que fomos conversando ao longo de 5 meses, desde abril deste ano até agora, em novembro, e finalmente encontrei as condições, a partir do diálogo, da articulação, da convivência fraterna, da avaliação de possibilidades, da abertura de leques para alguma possibilidade de aliança aqui no Estado. Portanto, a partir disto, apresentei o nome, portanto, como pré-candidatura para o governo de Goiás, sempre com foco na chapa majoritária, mas principalmente tendo isso que como, vamos dizer, prospecção partidária, nós temos que olhar o governo federal e eleger Lula presidente, depois formar uma boa bancada de deputados federais e estaduais, também para ajudar na governabilidade, mas também para, vamos dizer, contribuir para uma pacificação, para superar aquilo como tem atualmente no Congresso, pelo menos parcialmente, a questão do centrão, essa pulverização enorme, mais de 30 partidos, então dar um pouco mais de coesão, sinergia, e finalmente nós estamos pensando, portanto, no governo do Estado, em ações concretas quanto ao que você chama de pavimentação de pré-candidatura. Bom, claro que eu fiz esta construção de diálogo com todos os grupos que integram internamente o partido, também conversei com 6 outras lideranças de outros partidos, Marconi, o Daniel Vilela, antes de ter coligado o MDB e DEM, o Gustavo Mendanha, o Vilmar Rocha, Elias Vaz, com todos tive a oportunidade de encontrar-me, ou eles vieram ao meu encontro também, e pudemos ter conversas muito boas. Agora, a etapa, vamos dizer, interna, eu a sinto assim, bastante intensa e uma boa caminhada. Estou participando, claro, de todas as articulações internas. O PT também está procurando, nas zonais, fazer os seus respectivos encontros. Estou em contato com todos os diretórios municipais. Enfim, estamos aí conversando. E esta participação também começo a me apresentar aos goianos, aos goianienses, e dizendo da minha disponibilidade. O nome já me parece ser bastante conhecido, porém, mais no campo pastoral e no campo da educação. A questão agora é transferir o nome Volmir Amado para o campo da política partidária e para a candidatura do governo do Estado. Então, este é um esforço que faremos nos meses subsequentes, continuaremos dialogando com outros partidos para possibilidades de aliança e vamos indo ver como é que vai caminhando nestes próximos meses. Como é que você está vendo? O senhor falou aí alguns nomes de líderes partidários aqui que daria para caminhar com possíveis alianças, mas parece que todos esses nomes já estão fazendo seus planos ali e acolá. Como é que você está vendo essas articulações hoje e como o PT pode angariar forças para além do partido? Domingos, eu vejo o seguinte, tem, sobretudo, 2 pontos. Um é, quanto a um conjunto de nomes e de partidos, também a definição deles ou caminha por nomes próprios em âmbito nacional, e nós só faremos aliança com quem aqui também, claro, se dispuser. A gente diz assim de um jeito comum para entender facilmente, dar palco para o Lula, palco eleitoral. Quer dizer, que o governo federal, a proposta de candidatura do governo Lula seja defendida aqui no Estado também, por quaisquer que sejam as alianças que venhamos a fazer. Esta é a condição número 1 para podermos fazer qualquer coalizão de forças políticas. E, ainda neste ponto, o que se observa é que, da parte de vários,
sequer se sabe se serão candidatos ou não. Eu brinco dizendo que em Goiás o maior partido, por enquanto, é o partido do esperando, esperando. Você conversa com um, conversa com outro, e ele responde, sim, serei candidato. Quando, por quê, por que partido? Estou esperando. Talvez nós tenhamos uma conjuntura do Estado que a distingue de outros estados do país, porque aqui o DEM e MDB, ao fazer uma coligação, precipitaram tudo no Estado, principalmente precipitaram o ano eleitoral, e transformaram o governo do Estado em governo em plena campanha eleitoral, velada, com avanços de mutirões, com iniciativas diversas. Foram 3 anos parado e, de repente, agora há uma iniciativa que se vê claramente publicitária e com foco eleitoral, que aí está. Bom, este é um aspecto que gostaria de colocar. O segundo é o seguinte, também há um diálogo em âmbito nacional, do qual alguns de nossos parlamentares estão participando, que é a ideia de federalismos, de uma grande federação, ou aquilo que o Gramsci falava antigamente, quando estudávamos as concepções de partido, e dizia, a rigor, que um partido é um bloco, mas, sobretudo, a formação de um macrobloco, um bloco político grande, que pudesse abranger os partidos todos de esquerda e que, de alguma maneira, ele viria a suprir o que não, agora a lei já não mais impede, a lei impede, que são as coligações. Ele seria algo similar, análogo às coligações, com a diferença que ele teria uma obrigação de fidelidade por 4 anos de todo este bloco, que não poderia mudar, portanto, não poderia estar mudança de partido, etc. Então, isto fidelizaria e daria também possibilidades futuras de governabilidade, mas, principalmente, daria mais possibilidade aos demais partidos e ao próprio PT de eleger uma quantidade maior de bancada. Então, esta também é uma conversa que está sendo feita e que, claro, até março, porque abril é o limite, até março deverá ser concluído, se sim ou se não, isso será possível. Mas sentimos, de fato, que é preciso um bloco compacto, coeso, sinérgico, combativo, com um projeto de país claro, para poder enfrentar a situação. Porque é verdade que há um desgaste sempre mais crescente do bolsonarismo no país e deste governo, mas as coisas não estão dadas, nem estão confortáveis, não se dá para acomodar-se em avaliações de conjuntura política, de pesquisas eleitorais, está tudo começando, então, de fato, é preciso congregar, fazer uma coalizão de forças também no Estado e no país. Então, é sobretudo estes 2 pontos que estamos olhando. Acho que entrando janeiro, fevereiro, as coisas também começam a ficar mais claras aqui em Goiás quanto a essa possibilidade de alguma possível aliança no Estado. Se não, o PT tem nome e tem uma pleiade de homens e mulheres, gente preparada, lideranças populares, lideranças comunitárias, intelectuais, empresários, professores, muita gente, homens e mulheres, jovens, idosos, alguns mais veteranos, desde a fundação do partido, outros de uma geração mais recente, mas não falta gente, e gente preparada que possa apresentar nomes competitivos para enfrentar o governo do Estado. Mas todos nos uniremos, seja como aliança, seja no eventual segundo turno, todos haveremos de nos unir contra o governo que aí está. Se for, então, chapa pura, o PT está preparado também para disputar a eleição com uma chapa pura e apenas sangue puro, digamos, né? Com certeza, ou sangue puro, ou a generosidade de outros sangues, nós estamos abertos ao diálogo e dispostos
para enfrentar, seja como quiser. Não ficaremos omissos diante do Estado de Goiás e desta situação que aí está. O PT tem uma responsabilidade para com o Estado e com o país, e não pode se omitir nesse. Seria, assim, algo condenável para todas as gerações que nos omitíssemos de uma participação para ver como podemos fazer um caminho de mudança no Brasil e em Goiás. Professor, o senhor citou, a gente falando aí sobre possíveis alianças, possíveis conjunturas, o prefeito Gustavo Mendanha de Aparecida talvez seja hoje o nome que está articulando aí, que está movimentando mais o campo das oposições. Ele fala muito em unir oposições, mas quando fala-se em PT, parece que tergiversa ali, diz que não, há um certo desconforto. Por parte do PT, o PT estaria disposto a subir no mesmo palanque de Gustavo Mendanha, se fosse o caso, se fosse para somar uma oposição? Se Gustavo Mendanha possibilitar palanque para Lula no Brasil, nós subiremos num palanque de Gustavo Mendanha. Qualquer aliança tem esta pré-condição. Então, não temos reservas, inclusive, de cabeça de chapa, de ser Gustavo, eventualmente, mas é esta condição que colocamos para qualquer aliança, inclusive com ele, que é uma grande liderança, que trazemos ele, tem um histórico de caminhada, também o pai do MDB, nós já tivemos aliança com o MDB, seja na Prefeitura de Goiânia, seja no governo federal. Então, não há dificuldade de pessoas com este perfil e esta concepção. É claro que também depois, gradualmente, nós vamos apresentando o nosso projeto. O PT talvez seja o partido no Brasil, veja aqui, Domingos, esse é o livro Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil. Esse foi elaborado pela Fundação Perseu Abramo, e ele recolhe sugestões em todas as áreas, educação, saúde, meio ambiente, pauta de costumes, isso aí entra tudo nesta concepção. E também com um marco, um conjunto de princípios que é colocado neste plano de reconstrução. Portanto, quer dizer, já há uma plataforma. E isto não é uma versão definitiva, é apenas uma fase de levantamento, porque o partido talvez seja o partido que é o mais orgânico que tem, mais bem articulado. E tem setores para tudo. Tem um setor com um grupo que se reúne nacionalmente de economia, de meio ambiente, um setor interreligioso, setor das mulheres, setor de educação. Então, estes setores todos que têm uma longa experiência, eles convergiram no levantamento de pautas, de propostas para uma outra fase de reconstrução do Brasil e de transformação do Brasil. Pessoalmente, estou dialogando, conversando, ouvindo as pessoas, ouvindo-as onde elas estão, para, claro, reinserir, adequar, adaptar, enculturar a nossa realidade de Goiás. Então, há uma macro-referência, propositivamente sendo apresentada, mas ela, claro, aqui no Estado, quando você cita, vamos dizer, a prioridade de proteger o bioma Amazônia, nós dizemos também a urgência da proteção do bioma Cerrado. E outros irão lá no sul do Brasil, do bioma Pampa, ou bioma Pantanal, ou os companheiros lá do Nordeste dirão bioma Caatinga. E aí vai, ou a Mata Atlântica, pois quaisquer dos temas é preciso sempre reinseri-los em sua realidade regional e estadual. Mas o fato que qualquer composição de aliança, primeiro, palanque para Lula, segundo, nós estamos levando um conjunto de propostas também que compõem um histórico, um corpo de valores, princípios de orientação e, sobretudo, uma pauta, uma visão programática que temos para o país e o Estado. Claro que daí como não é chapa pura, a gente precisa ouvir
outros modos, outras abordagens, tem que consensuar, ver o que é prioridade dentre as prioridades, para isto também se unir. Mas mais do que ideias, me parece que é um projeto que se tem a comungar e uma visão de nação, uma visão de Brasil, uma visão de Goiás, no qual nós estamos e temos que encontrar saídas, temos que pacificar o país e o Estado, tem que deixar de perseguir as pessoas sem terra, os agricultores, os que lutam por uma moradia, tem que incorporar e valorizar e reconhecer os movimentos sociais, os novos sujeitos sociais e seus respectivos protagonismos e direitos. Quer dizer, a gente diz resumido, um Brasil para todo mundo, um Goiás para todos, para mim, para você, quaisquer que sejam nossas condições, nossos valores, mas nós estamos aqui nesse pedaço de chão e precisamos saber viver, pelo menos com a tolerância. Seria bom demais se fosse na fraternidade, como irmãos ou como concidadãos, quem quer se unir e quer desenvolver com um projeto de desenvolvimento integral, um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento econômico, político, social, ético, que nos eleve como projeto civilizatório e como gente neste tempo geracional. Professor, nós tivemos um probleminha aqui na nossa transmissão no Facebook e conseguimos retomar só enquanto a gente estava falando agora há pouco. Então, a gente conectou aqui e já chegaram vários comentários, várias perguntas, algumas críticas, alguns elogios e até algumas perguntas. Daqui a pouco nós vamos, então, separar um tempinho para que o senhor possa responder a algumas delas. Claro que aquelas perguntas e comentários decorosos podem ser até críticas, mas que não beirem palavras de baixo calão, enfim, pode comentar. For crítico ou PT, comenta aqui. Professor Valmir Amado, dentro daquilo que a democracia permite, responde. Se for elogio, também a gente comenta. Enfim, o campo dos comentários, ele é democrático, dá para ser repercutido aqui na transmissão, mas desde que haja o respeito e as linhas, né? Desde que se respeite aí as linhas democráticas, professor. Obrigado mais uma vez. São 4 horas e 40 minutos. Professor, e aí nessa sua resposta, o senhor disse o seguinte: pelo palanque a Lula, pelo apoio a Lula, vale então até entregar a cabeça de chapa para algum candidato, talvez aí, por exemplo, o senhor citou aí o Gustavo Mendanha, a gente está falando dele, né? Porque é um personagem aí que está meio que está tomando essa oposição, que está pegando a oposição para ele. Se caso abra um palanque, acredita que possa até ceder a cabeça de chapa para um outro candidato, até de outro partido? Pode eventualmente isso acontecer, mas veja, o partido não está esperando ninguém. Aliás, já esperou demais. Então, não está esperando ninguém. O partido está fazendo a sua caminhada, ele tem sua autonomia, sua história, sua tradição e seu projeto, e seus nomes também. Então, nós não vamos esperar, nós vamos caminhando. Agora, lá na frente, é uma abertura total. Aquilo que for viável pode ser da parte deles também. Pode ser da parte deles em relação ao PT. Pode ser que ele queira compor como vice, como senador. Então, pode ser de outros partidos também, por que não? Não é? PSB, PSD, PSDB, quaisquer que sejam, e que concedam aí o palanque ao Lula, nacionalmente. E nós achamos isso importante, não é só porque é o Lula o candidato do partido ao governo federal, mas principalmente porque consideramos que é importante que o bloco, que a coalizão, a aliança, coincida governo federal com governo estadual. Veja aí o exemplo do Caiado. Ele é o Bolsonaro em Goiás. É o Bolsonaro sob todos os aspectos. Aqui eu não estou fazendo críticas, eu apenas estou dizendo que ele tem um pacto, praticamente, seja por razões de recurso financeiro,
seja por uma certa visão de direita, mas tem um pacto com o governo federal. Nós achamos importante haver este pacto pelo bem de Goiás e do desenvolvimento futuro, que haja uma coincidência entre a aliança e o governo federal. Vamos usar aquela palavra, tem que haver uma sinergia, no caso. Né? Exatamente, uma sinergia. Vai ter que ser um governo sinérgico. E para isso é preciso... Você avalie uma hipótese remotíssima. Lula lá, Caiado, que se eleja aqui. É claro que o Estado vai ter dificuldades, vai ter muitas dificuldades. Então, e é exatamente por isso que ele não vai apoiar o Lula, pelo contrário, fará oposição e vai procurar, com o seu respectivo eleitorado, fazer outro caminho. Então, de modo que é assim que nós pensamos uma convergência política, país e Estado. Aí o senhor fala, conversando com o PSD, e aí o leitor mais desavisado que está chegando agora, que fala, poxa, mas Lula e Henrique Meirelles, será que o Henrique Meirelles ele poderia sair numa chapa ao Senado junto com o PDT aqui? Mas aí, se a gente for relembrar a história, Henrique Meirelles fez uma dobradinha muito duradoura com o presidente Lula no passado. Sim, o Lula, todos os governos do PT foram com alianças também, em geral o vice, e também ministros, porque isso acabou esse tempo assim de não irmos buscar gente que tenha preparo, competência e que possa compor. Quando o Lula citou a questão do Meirelles, falou que o mundo é redondo, que agora ele estava lá apoiando, pelo menos era o secretário do Dória, então também não se sabe quais as opções futuras dele deste ponto de vista, e pode se colocar do outro lado. Mas, por que não pode ajudar? Nós queremos um governo competente, que o povo merece isto, e vamos buscá-lo onde quer que estejam, desde que, claro, que convergentes a um projeto de país e de Estado. Inclusive, Meirelles, se tiver disponibilidade, é um grande homem, tem preparo, nós precisamos abrir este horizonte, não é só o modo endógeno de pensar o Estado, afinal, precisa pensar toda a política comercial, industrial, a linha o diálogo internacional, a política internacional, e ela abrange, claro, hoje, sobretudo, toda a região centro-oeste, de um modo muito decisivo. Claro que nós queremos redimensionar esta questão da política externa, da política comercial, da política internacional, mas seria um homem muito preparado e que poderia colaborar a este projeto. Veja, o cabeça do projeto é que é decisivo, porque ele dá o tom. Depois os demais vão compondo e a gente faz um caminho conjunto, cada um trazendo seus talentos, suas qualidades, sua experiência, sua biografia. Então, aquele tempo de, vamos dizer, ideologias compactas, fechadas e que não dialogam, aquilo nem fornece condições de governabilidade e acho que não é saudável nesse instante para o país. Com isso, não estou dizendo que é preciso abdicar de princípios, viu? Porque o dia que abdicássemos, vamos dizer, no caso do plano de reconstrução e transformação do Brasil, por exemplo, desmatamento zero e fome zero, para nós é ponto essencial. Um Estado que tem pujança de comida, que consegue alimentar a Ásia e a Europa, que transporta navios carregados de carne e deixa para, pelo menos uma parte dos goianos, fazerem sopa de ossos, é muito duro isto. Então, nós temos que encontrar regulações de estoque, acesso da população a preços melhores, é preciso encontrar alternativas, é preciso ter um acesso, pelo menos, à comida, que nenhum goiano passe fome. Claro que isso não será tudo de uma vez, mas tem que ser programático. Isto não é assunto de OVG ou de primeira-dama.
Isso deve estar no coração do governo. E também desmatamento zero, nós temos o Cerrado, que é só olhar o mapa de georreferenciamento e vamos ver que a cada ano é o segundo bioma mais destruído no Brasil. Isso não pode continuar assim. Então, nós temos que reverter. E não são temas separados, porque a questão ambiental e a questão social são duas dimensões que se interrelacionam. Veja, por exemplo, a questão, se tiver um problema de escassez de água, os primeiros que sofrem com isto são os pobres. Então, o impacto maior é naqueles que têm menos recursos. E é isso não dá para abdicar realmente. Então, seja com Meirelles, seja com Gustavo, é claro que eles precisam abraçar estas causas que são causas de vida, não só de conteúdo programático, mas de princípio, a defesa da vida e que ela implique abraçar essas urgências pelas quais o país e o Estado passam. Professor, disse agora há pouco que o espaço para os comentários estão abertos, e aí nós temos aqui um comentário interessante, um comentário do nosso colega Fabrício Carvalho, e que pega o gancho disso que o senhor estava falando agora. Goiás e o desafio de equilibrar a sustentabilidade e agronegócio são, esses pontos, um desafio para a esquerda? São desafios, sim, Fabrício e Domingos. Um desafio grande, porque aí tem todo o equilíbrio de balança comercial, de exportações, e, ao mesmo tempo, nós temos que pensar com urgência na sustentabilidade. A meu ver, olhando assim, de um modo imediato, mas tendo que aprofundar este complexo tema que já foi exaustivamente ponderado, eu pensaria que nós precisamos induzir a outras formas de economia complementares. Claro que tem os assentamentos, tem a agricultura familiar, e isso subsidiam, dão base para a cesta básica, não é? Mas acho que outras economias induzidas dentro do próprio Estado. Se nós temos aqui a chance do piqui, porque ele não pode ser multiplicado com lavouras nessa direção. Se nós temos, em algumas regiões, abundância da água represada, com grandes lagos, porque nós não podemos diversificar a potencialidade da carne, dos tipos de carne, porque ele tem que ser só a carne proveniente da pecuária. Afinal, tem a piscicultura, tem estados como Santa Catarina que induzem mais a criação de suínos, então os embutidos e exportam isso também. Então é preciso uma criatividade na indução de uma prospecção da economia. Se você tem estados do sul a uva e aqui ela tem uma boa produção e ela pode ser beneficiada em forma de doces, em forma de sucos, de tipos de vinhos, e aí vai. Quer dizer, este jeito quase de monocultura, de monoeconomia, de só um jeito de fazer a macroprodução, isso não, gera pequena empregabilidade, sem diversificação de possibilidades, não é só o agronegócio. Às vezes, centrando todo o rendimento do município na exploração de um minério, que quando chega ao seu esgotamento ou em suas dificuldades de transações comerciais, põe uma quebradeira dentro da cidade, do município. Então, isso tudo precisa ser repensado de um modo propositivo, diversificado. Agora, claro, você não pode chegar abruptamente e dizendo vamos acabar com isso, com aquilo. Isso precisa de cuidados, porque a complexidade da gestão, da economia e do desenvolvimento do Estado precisam de muita atenção, de muita perspicácia e, sobretudo, de muita criatividade. Sem dúvida, é uma pauta desafiante, mas como ela está também, ela é desestruturante, porque se nós temos, ok, o agronegócio, mas se nós temos a persistência da fome, da miséria, do desemprego, da carestia, é porque este modelo econômico e este caminho
vão se mostrando fracassados. Este tipo de economia, ela já mostrou que não tem futuro. Essa sim é o fim da história, né? Que o Fukuyama falava, afinal, de que o modelo liberal, esta fase do capitalismo, encerrava a história. E daí vieram as esquerdas e disseram, não, outro mundo é possível. Há outras possibilidades. Nós temos tantas inteligências, tantos talentos e tanta disposição de um Estado com pujança ambiental, com uma riqueza natural. Isso é uma questão, de fato, de encampar de um modo sinérgico, não se dispersar em agressões, em brigas, em ódio, em ofensas, em exclusões, de fato, construir um projeto novo para o país. O problema é este, o problema é que agora o governo no Brasil e o governo no Estado, eles estão exatamente reproduzindo isto, e não fazendo mais nada de novo, não fazendo sequer o convencional. Quando você vê o que é que você tem desse governo do Estado, de novo, nesses 3 anos? Me diga uma obra significativa, ao menos que faça um contraponto ao governo anterior, que tem razão em dizer que ele foi mudando o nome dos programas para capitalizar e dizer que são seus, e pronto. Mas eu não estou aqui para perder tempo com esse governo aí. Estou dizendo apenas que ele é a reprodução em escala, então, mais 4 anos, e ficam 8 anos, e depois vai se reproduzindo aquilo que já se revelou como um fracasso tomado em si, um fracasso econômico. E, sobretudo, um fracasso ambiental e social no Estado e no país. Diário de Goiás conversa agora com o Miramado, que se apresenta aí como pré-candidato ao governo de Goiás. Uma das principais experiências do senhor, professor, foi ter ficado 15 anos à frente da PUC. É isso? Me corrija se eu estiver errado. 18 anos e 5 meses, quase 19 anos. Errei por 4, então. 5 mandatos. Eu faço essa referência porque eu quero falar um pouco antes da entrevista encerrar, a gente já está caminhando aqui para o fim. Faço essa Sim. referência porque eu quero falar um pouquinho, conversar um pouquinho com o senhor sobre educação. Sim. Goiás, os números ainda não foram divulgados em sua totalidade, mas ouvimos aí umas reclamações com relação à baixa adesão de estudantes junto ao Enem. Por N motivos, a gente não precisa ficar... se a gente fosse entrar e detalhar muito sobre isso, a gente vai encontrar alguns indicativos. Então, outra entrevista até só sobre esse assunto. E o senhor tem uma experiência muito grande em gestão, em educação. Quero saber como é que o senhor avalia todo esse momento que a gente está vivendo. Como é que seria a educação que um governo petista pode implantar, pode estabelecer em Goiás a partir de 2023? Pergunto isso também porque há muita corrente em WhatsApp que fala sobre doutrinação, sobre educação nos governos petistas, que havia muita ideologização, enfim. Queria que você fizesse um balanço atual. Como é que o senhor vê tudo isso? Olha, Domingos, a educação eu a vejo agora como um momento crucial e dramático. Veja, eu passei aí alguns meses colaborando com uma comissão nacional, a pedido da CNBB, para redigir o texto base da Campanha da Fraternidade 2022. A Campanha da Fraternidade, como você sabe, já tem uma tradição, um histórico de presença e de capilaridade no país durante quase 60 anos. A cada ano é um tema social tratado pela Igreja Católica no Brasil e, portanto, o que subsidia as comunidades lá nos rincões do sul do país ou no Alto Solimões, no Amazônia, pois é este texto base que essas comunidades trabalham. E, portanto, estudamos muito o assunto, e isso que eu digo que é uma situação dramática, realmente é resultado também desse diálogo e de redação, de estudo, de nos debruçarmos sobre a educação no país e fazê-lo com muita seriedade, com pesquisa pedagógica, científica, para poder fazer esta afirmação.
Mas eu diria um ou outro ponto, afinal, que me pareçam relevantes. O primeiro é um impacto que nós tivemos na educação básica, sobretudo no ensino fundamental, primeira fase, nos últimos 2 anos por causa da pandemia. Se você observar, crianças que estavam começando a aprender a ler e escrever lá com 6 aninhos de idade, que já, portanto, deveriam agora ter uma certa fluência na escrita e na leitura, e que estão com 8, 9 anos de idade e são analfabetas. E isto é resultado de muitos fatores. A pandemia foi o fator desencadeador, mas se você olha o pessoal de escolas particulares, tiveram condições de acesso à internet, a metodologias educacionais, a outros tipos de práticas e concepções pedagógicas, a estruturas, a condições, e verá que elas estão bem alfabetizadas. E os pobres não estão nas escolas públicas. Então, isto é muito grave, realmente. E a isto se soma a dificuldade que não teve a merenda escolar, a violência que aconteceu nestes 2 anos contra crianças e mulheres, a violência doméstica, que cresceu enormemente. Então, este é um problema que eu destaco muito grave e que, para recuperá-lo, não serão outros 2 anos, porque vem vindo as outras crianças aí naquela faixa etária. Então, você tem milhões de crianças, agora com 6 anos, na idade da alfabetização, e você tem estas com 8 ou 9 anos que não estão alfabetizadas. Isto é gravíssimo, terá consequências duradouras para a história da educação no país. Mas aí apontaria alguns aspectos mais programáticos também. Da educação básica, que está sendo apontado com muita urgência, é esta fase que precede o maternal, a situação das creches nos municípios, porque as mulheres foram entrando para o campo do trabalho profissional, e não tem com quem deixar as crianças, sobretudo as mulheres oriundas de classe C, D, E, são as famílias mais pobres, e elas têm que ajudar o companheiro a sustentar a família. Então tem que sair de casa. Mas aí estão os meninos, crianças que estão e fazer o que com isso? Então, de modo que há uma demanda represada, e este ponto, esta faixa etária, ela é muito decisiva e tem que ser enfrentada com urgência, de um modo programático e gradual, mas com urgência. Depois eu salto na questão da reforma do ensino médio, que há um desafio grande também. Houve a reforma do ensino médio, ele vai por eixos temáticos e campos de propensão a partir de habilidades, mas isto não está suficientemente testado. Então, para o gestor do campo da educação, assim, nos próximos anos, vai ter que fazer um monitoramento, uma supervisão, para ver se essa modalidade do ensino médio, ela vai ser eficiente e vai trazer resultados favoráveis ou não de aprendizagem. E depois, na educação superior, afinal, nós acompanhamos toda a expansão e projeção, no caso do país, são muito conhecidos, o REUNE, o Programa de Reestruturação das Universidades Federais, e depois o ProUni, que potencializou enormemente. A situação de agora é que os pobres estão deixando os estudos. Nós temos 1/4 do que havia de financiamento do governo federal, na parte do antigo chamado crédito educativo, FIES, e da parte do governo do estado, quase ninguém mais tem bolsa de estudo. Havia, aqui a nossa universidade mesmo chegou a ter 5.000 alunos com bolsa de OVG. Agora não passa de 1.000 alunos. Então é 1/5. Significa que desses 5 que antes podiam estudar, 5.000 pessoas numa única instituição, agora é apenas 1. 4 estão fora da universidade. Seriam eles que iriam ter um futuro um pouco melhor e que iriam ajudar as suas famílias. Então, a educação, ela enfrenta uma situação crônica. Eu nem entro no mérito da questão de composição de governos
com forasteiros, com gente que vem de fora, que não entende bem, que não se assusta depois que a estudante não vem fazer o Enem, que não tem a força agregadora suficiente. Isso são problemas de gestão deste governo. Então, nem entro neste campo. Realmente, eu acho que isso deva, portanto, ser enfrentado de um modo muito decisivo e com competência, não com aquele voluntarismo de cada 6 meses trocar um ministro, e ministros que cuidavam de tudo, menos de educação, e depois não conheciam nada. Eu chegava lá no ministério, o ministro não sabia o que era a BRUC, o que era o CRUB, o que era a Andifes, não sabia sequer a representatividade das associações de reitores das universidades brasileiras. Então, quer dizer, se não conhece nem o chão que está pisando de educação básica e educação superior, apenas vinha da educação, mas como docente, entendia pouco ou nada de gestão e muito de ideologia. Quanto ao ponto de ideologia, para encerrar, Domingos, porque esse é um terreno vasto e complexo. Olha, esse papo de pauta de costumes, ideologia de gênero, isto daí não, a escola sem partido, estes são poeiras, ao meu ver, levantadas. Eu não vi uma escola, pode ser eventualmente em lugar ou outro, mas que tenha feito isso, partidarizado, induzido crianças impingindo ideologia de gênero. Realmente eu não vi. Às vezes tem uma prova que faz, uma questão, outra, que podem ser questionadas, isto não é uma orientação ideológica. Isso, às vezes, pode ser aqui acolá uma falha ou outra pontual. Então, de modo que, a meu ver, fica com essa indução de levantar pautas polêmicas, ideológicas e com problemas pontuais, para não tratar do problema estrutural. Parece que é gente que realmente não enxerga o horizonte amplo da educação, então fica com aspectos pequenos e se perdendo neles, e desviando a atenção do país, da nação, e, portanto, atrasando a nossa caminhada civilizatória e de desenvolvimento humano, social, econômico e educacional. Então, é um pouco assim que vejo. O assunto é abrangente, viu, Domingos? Complexo, mas pelo menos para tocar alguns pontos do que me parece relevantes sobre a educação, dentre outros importantíssimos que o tempo aqui não me permite colocar. É apenas para compartilhar um pouco isso do que foi o chão da minha vida. Eu, desde os 17 anos, pisei no chão da educação superior, começando o curso de filosofia, e desde então, hoje chegando aos 60, nunca mais saí do mundo universitário e, portanto, das discussões, estudos e caminhada e gestão da educação. Não haveria muita coisa para dizer, mas pelo menos para compartilhar com você e com quem nos acompanha um pouco do meu modo de ver e daquilo que eu desejaria contribuir para as coisas melhorarem em Goiás e no Brasil. A capacidade, o mundo acadêmico, a construção de redações aí ao longo de todo esse tempo fez com uma capacidade muito grande de sintetizar ideias, né? Respondeu aí de forma objetiva em poucos minutos um assunto bem polêmico, por mais, como a gente comentou agora há pouco, né? Entrar nesse assunto é uma outra pauta da 50 minutos só sobre educação, certo? Com certeza. Uma entrevista de 1 hora só sobre... Viu? E outra sobre ciência, pesquisa, porque houve uma onda também de depreciação, de desprestígio à ciência, exatamente no momento que precisávamos salvar o país e o mundo, e precisávamos da ciência, e aí ficou que máscara não vale nada, que transmite AIDS, que prejudica a respiração, que vacina vira jacaré, estas coisas, que terra é plana, coisas infantilizadas, coisas grotescas, que de fato não fazem bem para nossa, até para nossa imagem internacional, mas também pelos esforços de milhares de brasileiros que estão pesquisando, que estão estudando, que estão fazendo descobertas geniais, que estão avançando e que vão tornar o Brasil
uma das maiores nações do ponto de vista da ciência e do desenvolvimento no mundo, né? Eu não tenho dúvida disso. Tendo convivido 40 anos atrás e hoje, nós temos uma outra realidade de ciência em Goiás e no Brasil. Então, eu acho que temos muito a caminhar para isto, e, portanto, o tema da ciência também seria um belo assunto, viu, Domingos? Mas você tem desenvoltura aí, vai tratar bem e continuar conversando estes pontos com todos os que os acompanham, nos acompanham. Claro. Permita-me só fazer um comentário, professor. Sim. Essas críticas de ideologização, é uma palavra até difícil de falar, né? Essas críticas com relação à ideologia, com relação a críticas até que beiram assim um certo lunatismo, né, para não dizer outras palavras, parecem que saem de pessoas que sequer pisaram numa escola pública, que sequer foram para uma escola pública, né? Que sequer conhecem a estrutura de uma escola municipal lá, de setores mais afastados e descentralizados. E aí parece que surgem comentários assim que quando nós, como jornalistas profissionais, vamos checar, a gente fala, pô, não é bem assim, né? Aí volta aquilo lá que a gente... Isso aí é para levantar poeira, para deslocar de outros problemas. Com milhares passando fome, olha, ontem eu estava numa das regiões de uma zonal 135 da região leste de Goiânia. E nos encontramos num espaço que também lá atua uma paróquia da Igreja Católica. Eles, na paróquia, qualquer diocese aqui do Centro-Oeste, sabe muito bem quem passa fome e onde eles estão, lá no bairro, lá na zona rural. E nesta paróquia, as lideranças locais me diziam ontem à noite, 10 da noite, domingos, diziam, olha, a gente conseguia com donativos para as missas dominicais, cestas básicas, daquilo que podíamos, de nossas famílias, e fazíamos 70 cestas básicas. Agora nós estamos precisando fazer 400. E nós não temos mais jeito de fornecer alimentos, chegou no nosso limite. A gente também tem um salário limitado, e como vamos fazer? Olha, este é um problema. Este sim é um problema a ser tratado. Não é assim opções de sexualidade das pessoas, ficar nesse mérito, ficar assim achincalhando o trabalho de professores que sofrem dia e noite para tentar ensinar as crianças, os adolescentes, fases de faixas etárias difíceis, recursos limitados, o salário é pequeno, as condições são precárias, e aí fica levantando esse assunto de pauta de costumes. Realmente é gente que não tem percepção de urgência sobre as coisas. E são temas, viu, Domingo? Esse mesmo de questão de gênero, bom, são teorias, não é? Nós estamos muito acostumados, assim, na universidade, com teorias, hipóteses. Por que Judith Butler não pode apresentar uma teoria sobre sexualidade? Pode. Isso está no âmbito acadêmico. Depois você vai ser verificável ou não, deixa geneticistas, teóricos, sociólogos, psicólogos, deixa estudarem, deixa a ciência ir para frente. Não fique vetando as coisas desta maneira. Outra coisa é você tratar com crianças, mas aonde tratou isso? Quem está sendo desviado nestes pontos sobre orientação e educação sexual? Então, de modo que acho que são poeiras levantadas que elas atrapalham muito, muito a educação. Ao invés de ajudar, elas ficam despistando e desgastando um terreno, um desafio que já é árido, difícil, gigantesco, e é por ele que nós vamos, principalmente por ele, que tornaremos esta nação soberana. E, com certeza, faremos dela uma grande nação. Mas nós temos que deixar o pessoal estudar, né? Tem que possibilitar que... Veja, eu e você estamos aqui, nós estudamos, não é? Então, é assim, a gente tem oportunidades na medida que vai estudando, ou então vai ganhar na Mega Sena, né? E vai saber administrar esse recurso.
porque se não souber, vai torrar todo esse dinheiro rapidamente também. Precisa de educar a inteligência, educar as mãos, educar o coração, para saber como, de um modo integral, a gente conduzir-se de corpo inteiro para este mundo com cidadania, com dignidade, com consciência, com integração dos afetos, com corpo de valores, que possa tocar as pessoas para elas crescerem integralmente também em sua autorrealização. Professor, nós estamos indo para a reta final da entrevista, estamos conversando aí há 55 minutos, quase uma hora, foi uma honra falar com o senhor. Eu queria deixar esses minutinhos finais para o senhor disse que a comunidade pastoral, acadêmica, o conhecem bastante. Agora que o senhor está se apresentando aí na comunidade partidária, na comunidade política, e falando com pessoas que não lhe conheciam até pouco tempo atrás. Queria que o senhor, resumidamente, pudesse apresentar aí nessa conclusão dessa nossa entrevista. Olha, eu queria dizer a vocês o seguinte: o homem que aos 60 anos de idade se lança na política partidária é porque está determinado a fazer o bem, e, sobretudo, voltado ao bem comum. Ele quer gastar o restante de seus anos e de sua vida para ajudar os demais. Poderia se recolher numa aposentadoria, numa pesquisa, em aulas no mestrado e doutorado, poderia fazer muito bem isto e tocar sua vida pessoal. Mas algo me chama de um modo muito forte para contribuir, para colaborar na construção de uma resposta do ponto de vista do desenvolvimento integral do povo de Goiás e do país. Então, é por este amor a este povo, por uma sintonia solidária com as expectativas da construção de um futuro melhor, que eu estou me apresentando. Realmente é por isso. Este terreno, quero dizer a vocês, não é fácil. Este terreno da política talvez seja mais difícil que o terreno da ciência, bem mais, e da educação. Controverso, com seus desgastes históricos, e que talvez as pessoas digam, não se misture com isto. Pois eu queria dizer a vocês, os que forem honestos, entrem na política. Este é o espaço da macrocaridade. Se a gente pode fazer o bem juntando numa comunidade 400 cestas básicas, a gente pode construir um jeito de desenvolvimento em que todos tenham comida à mesa e que a capacidade de alargar as possibilidades de partilha sejam muito maiores, com mais justiça social, com mais fraternidade, com mais solidariedade. E se a gente pode influenciar um pequeno grupo, uma pequena comunidade, o que não é pouco, a pequena família nuclear ou a grande família, os parentes, os primos, os tios, os avós, isto já é muito importante se cuidar bem desta família e de sua própria casa. Mas se a gente cuidar da casa comum, da grande família humana, do bairro, da cidade, do estado, do país, claro que a contribuição será maior, com impacto maior, e vai fazer bem lá em casa também. Então, eu queria pedir a vocês que confiassem, apoiassem. Fica no seu discernimento depois quanto a escolhas eleitorais, mas, sobretudo, vamos fazer um esforço de expandir o bem pela credibilidade de uma boa política, por plantar valores, por colaborar também de um modo de pacificar as nossas famílias e a nossa cidade, o nosso bairro, e de contribuir, de apoiar, sem agressões, com recíproca ajuda, com mútua compreensão e nos colocando sempre ao serviço. Então, quero agradecer a cada um de vocês que teve a generosidade de ouvir as minhas humildes palavras e um pouco de minha vida, me dar a sua atenção e me dar o valor que você dá a mim. Isso já é um gesto generoso que agradeço muito. Seguramente você também tem suas opiniões, seu modo de ver a vida, o mundo,
e que é válida também. Eu acho que é isto. Eu não tenho todas as respostas, nem toda a verdade, mas quem sabe juntos, não é? Nós estamos no mesmo barco, na mesma casa, no mesmo planeta, no mesmo estado, na mesma cidade. Então nós temos que nos unir pelo bem maior e superar também um pouco nossas diferenças, respeitar a nossa diversidade e ir para frente. Então, minha gratidão a você, minha gratidão ao Diário de Goiás, minha gratidão ao Domingos, que presidiu esta entrevista. Obrigado a todos vocês. Uma boa tarde, ainda um restante de semana, que seja muito bom e que sua vida seja cheia de realização e de felicidade por um mundo melhor. Professor, eu que agradeço a sua entrevista e ouvir suas ideias aí, o que o senhor tem a propor para um Goiás melhor, para a política local. Você que está chegando até aqui, que pegou só essas palavrinhas finais do professor Volmir, pode voltar essa live, ela vai estar disponível na íntegra, na sequência, você pode ouvir ela a qualquer momento, ela vai continuar nos canais do Diário de Goiás, no Facebook, no YouTube e no Twitter. A você que ficou até aqui, eu agradeço sua audiência também, você que mandou seu comentário, não deu para ler de todo mundo, mas eu tenho certeza, professor, que esse será o primeiro encontro até as eleições, e antes dela a gente vai ter sua presença novamente aqui, a gente vai poder conversar mais com o senhor, então não haverão novas oportunidades para outras respostas que talvez não tenham sido questionadas, perguntadas, evocadas aqui nessa entrevista. Eu agradeço a quem ficou até aqui e agradeço mais uma vez em especial ao senhor professor. Obrigado. Obrigado. Até logo. Mais notícias, essa entrevista, notícias de Goiânia, Goiás, Brasil e do mundo.